Como lidar com a dor, de Winston Churchill. Winston Churchill foi um dos maiores estadistas da história, né? Winston Churchill, se você nunca leu nada sobre ele, a biografia dele é maravilhosa, tem alguns filmes, documentários, série para você assistir. Winston Churchill pegou, né, a Europa sendo conquistada pelo Hitler, e ele teve uma força, uma liderança, e ele conseguiu salvar a Inglaterra no último minuto e trazer os Estados Unidos para a guerra e virar essa guerra contra os nazistas. Se o Winston Churchill não existisse, provavelmente, nosso mundo seria muito diferente do que ele é hoje. E ele era um grande estadista, uma pessoa incrivelmente inteligente, culta e com uma energia, uma coragem, uma sabedoria incrível para liderar a população, né, naquele momento tão difícil. Então, nesse trecho a gente vai pegar um trecho dele, de como ele lidava com a dor. Sempre que sofreres dor, tenha em mente que não é nada de que precisas te envergonhar e que isso não pode degradar tua inteligência orientadora, nem a impedir de agir racionalmente e para o bem comum. E na maioria dos casos, tu deverias ser auxiliado pelo dito de Epicuro, de que a dor nunca é insuportável ou interminável. Portanto, tu podes te lembrar desses limites e não adicionar a eles a tua imaginação. Lembra-te também que muitos aborrecimentos comuns são dor disfarçada, como sonolência, febre, perda de apetite. Quando eles começam a derrubar-te, diz a ti mesmo que está cedendo à dor. Marcos Aurelius. Em 1931, em uma viagem à cidade de Nova York, Winston Churchill, ao atravessar a rua, foi atingido por um carro que o seguia a quase 50 km por hora. Uma testemunha da cena ficou certa de que Churchill havia morrido. Ele passaria 8 dias no hospital, com as costelas quebradas e um grave ferimento na cabeça. Churchill, de alguma maneira, conservou a consciência ao falar com a polícia. Insistiu muito que a culpa fora toda sua e não queria que o motorista sofresse nenhuma punição mais tarde. O motorista foi visitá-lo no hospital. Quando Churchill ficou sabendo que o homem estava desempregado, tentou oferecer um emprego a ele, a pessoa que quase o matara. Mais que sua própria dor, ele temia que a publicidade do acidente pudesse prejudicar as perspectivas do emprego do homem e procurou ajudá-lo como podia. A natureza é misericordiosa, escreveu ele mais tarde, num artigo de jornal sobre essa experiência, e não põe à prova seus filhos, homem ou animal, além de seu alcance. É só quando a crueldade do homem intervém que tormentos infernais aparecem. Quanto ao resto, viva perigosamente, aceite as coisas como elas vêm. Não tema nada, tudo correrá bem. Nos anos seguintes, Churchill e o mundo iriam testemunhar alguns dos tormentos mais infernais que o homem poderia inventar. No entanto, ele, junto com muitos de nossos ancestrais, aguentou também esta dor. Por mais horrível que fosse, finalmente tudo voltaria a ficar bem, porque, como diz Epicuro, nada é interminável. Você precisa apenas ser forte e indulgente o bastante para superá-lo. Um texto de Ryan Holiday. Muito forte esse texto, né? Muitas vezes a gente está reclamando, estamos ansiosos, estamos tristes, parecendo que está tudo muito ruim na nossa vida, que está tudo muito difícil. Mas a gente parar para pensar, nossos antepassados passaram pela Segunda Guerra Mundial, pela Primeira Guerra Mundial, cruzaram os mares para descobrir as Américas, né? Meses num navio fedorento, balançando, sem comida, com escorbuto, doenças, né? Que fazia cair os dentes, enfim. Não tinha anestésico, então qualquer problema você sentia muita dor, não tinha estante de remédio, vacina. Então, nossos antepassados passaram por muita coisa, lidaram com muita dor, lidaram com muita perda. E hoje em dia, pelo menos em algumas partes do mundo, né, como o Brasil, uma delas, a gente tem essa dor, ela é muito menor do que ela já foi, né? A exposição à dor, a exposição à morte, a exposição a doenças, ela é menor, bem menor do que já foi no passado, e a gente continua reclamando muito, né? Tem aquela frase, né, de um provérbio oriental que diz que homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. E a vida é sobre isso. A vida
ela nos dá exatamente aquilo que a gente precisa para evoluir, para dar mais um passo, para estar melhor. Ela nunca nos dá algo que a gente não consiga suportar. Como disse Jesus, a nossa cruz, ela é sempre suportável. Você nunca vai ter nada que você não consiga superar. Então, vai de você aceitar, vai de você entender, né? No inglês tem a palavra embrace it, aceita, supera e muda essa situação. Para de reclamar, para de ter medo, para de ter insegurança, para de ficar prostrado, prostrada. Levanta, dá o primeiro passo, tenha coragem, exercite a sua coragem. E para te ajudar a exercitar essa coragem, para te ajudar a colocar as coisas numa nova perspectiva, nós vamos fazer a partir da próxima semana a imersão das 7 lentes da transformação e da abundância. Eu peguei todos esses 340 episódios, né, tudo que eu aprendi ao longo desse ano, com cada um de vocês, né, tudo que a gente conseguiu entrar entre o 1% do podcast mais seguido, mais compartilhado no mundo, fazendo bem para tantas pessoas, essa filosofia incrível. Eu selecionei as 7 lentes, os 7 passos que a gente tem que dar para a gente realmente transformar a nossa vida através dessa sabedoria milenar. Como que a gente consegue colocar na nossa prática, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas nossas carreiras, nas nossos medos, ansiedades, inseguranças. Como que a gente consegue nos conhecer, mudar a nossa lente, né? Da mesma forma que um míope enxerga embaçado e você coloca uma lente nele e ele passa a enxergar tudo com muita clareza. Essas 7 lentes vão te ajudar a enxergar a sua vida com muita clareza. E a partir dessa clareza, nós vamos fazer um planejamento de 2023 para o que você vai ser ao final de 2023. Então até então você vinha fazendo programações do que você precisaria ter e do que você precisaria fazer. Agora nós vamos fazer uma programação do que você vai ser e o que será necessário ter e fazer para ser o que você quer. Porque a única coisa que a gente leva da vida é o que somos. E a gente não gasta nosso tempo, não investe nosso tempo nisso. E a partir de agora a gente vai fazer. E você vai ver que o resultado do que você vai ter e do que você vai conquistar, ele vai ser muito maior. Tem uma frase de Kant muito legal que diz que a felicidade, ela vem como subproduto quando a gente busca as virtudes. Se você buscar a felicidade, você não vai encontrar ela, não vai ser a humana que você encontra. Quando você busca as virtudes, você encontra a felicidade. Então agora a gente vai, da mesma maneira, nós vamos buscar quem somos, vamos buscar esta felicidade e todo o resto vai vir como subproduto. As coisas vão começar a ter abundância, aparecer, vão passar a funcionar na sua vida, porque você simplesmente vai colocar a lente, você vai passar a enxergar de uma nova maneira, de um novo ângulo, tudo que acontece na sua vida. Então, se você tem escutado esse podcast, se você está aqui comigo, é imprescindível que você participe das 7 lentes das transformações. Vai ser do dia 15 ao dia 22, ao vivo, às 6h29 da manhã. Às vezes é muito cedo para você, mas vale a pena fazer esse esforço por 7 dias, para a gente estar junto com uma energia só. Todos nós que estamos acompanhando esse podcast com as meditações estoicas diárias, a gente vai criar um laço de relacionamento, todos ao vivo, uma energia, vamos fazer juntos exercícios para a gente colocar tudo isso em prática nas nossas vidas e vamos ter uma comunidade em 2023 unida, forte, se ajudando, trabalhando pelo nosso bem comum e pelo das outras pessoas. Então não deixe de se inscrever. A satisfação é garantida. Se você não gostar, você tem seu investimento todo de volta, que é um investimento super baixo, ele é mais uma taxa de comprometimento, R$ 197,00, você pode parcelar em 12 vezes de 19. Realmente quero que seja bem inclusivo, que todas as pessoas possam participar. Então eu te convido, clica aí, as vagas são limitadas e vai iniciar no dia 15, vai ficar gravado por um ano para você assistir quantas vezes quiser, com todo o material suplementar que vai estar organizado por temas, por pílulas estoicas. Então espero te ver do outro lado, um grande abraço, fique com Deus.